Louvado seja Deus, amém? Já estamos aqui presente, ao vivo, nesse culto lindo, maravilhoso, a qual Deus preparou para mim. A paz seja contigo, Deus abençoe cada um de vocês que estava aguardando este momento de ouvir a palavra do bom mestre, amém? Tenho certeza que Deus falará conosco aqui nesta noite, amém? E nós já se encontramos aqui de pé, queremos orar, queremos pedir a misericórdia do Senhor. Quem quer orar comigo aí diz amém? Oh, maravilha, amém? Quanto mais oração, mais poder, quanto mais oração, mais vitória, quanto mais oração, chegamos bem pertinho de Deus, amém? Aleluia! Vamos clamar ao Senhor. Todos começam a dizer: glória, 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 glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estou feliz, meu Pai, por mais um privilégio de poder encontrar aqui na tribuna, aqui no altar do Senhor, que é santo, 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 para ministrar, Senhor, tua palavra que também é santa. Senhor querido, fala a milhares de pessoas, meu Pai, fala com cada ovelhinhas, meu Pai, que já são inscritas, meu Deus, neste canal, e pela também, Senhor, pelas primeiras pessoas que pela primeira vez estão acessando este canal, que seja abençoado, por Deus, que aonde quer que o Senhor levar a minha voz, seja para libertar, seja para transformar, seja para mudança, seja para um milagre, meu Pai. Fala conosco de uma maneira linda e especial. Visita todos os nossos irmãos que gostariam de estar aqui nesta noite, mas por um motivo ou outro não puderam, Senhor. Nós somos privilegiados, somos abençoados de estarmos aqui na casa do Cordeiro, e é bom te ver você na casa de Deus, é bom estarmos reunidos numa só fé, numa só oração. Fala conosco, Senhor, pela tua palavra é que eu lhe peço e agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E a igreja diz amém. 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 Então vamos fazer a leitura, vamos lá então. Eu amo a palavra de Deus, vocês amam também? Quem saiu da sua casa e você disse: vou lá na casa de meu pai, eu queria muito ouvir a sua voz, e Deus vai falar conosco aqui, amém? 1 Samuel, capítulo 16, tem um tema aqui na minha Bíblia, com certeza também você tem, que diz assim: Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar o Senhor, e convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que há de fazer. Ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é tua vinda? E disse ele: é de paz. Vim sacrificar o Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé, e os seus filhos o convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando ele, viu Eliabe, e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido.
Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência e nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Podeis nos assentar, amém, irmãos? Se sente com alegria, se assente dando glória a Deus, se assente dando bem, batendo palmas bem forte, bem feliz para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, amém? Aleluia. Bom, o tema aqui nesta noite que eu quero colocar é o seguinte: a liderança de Davi, amém? Davi, ele foi escolhido por Deus para servir. Tem glória a Deus aí? Vamos lá de versículo. Tem um versículo que diz lá no livro de Atos, capítulo 13, versículo 22, que diz assim: e quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, a qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração. Coisa linda, não é? Eu não sei se vocês começam a imaginar, mas olha, imagina aqui comigo nesta noite, o que será que Deus pensa de mim, pensa de você aqui nesta noite, hein? Aleluia, porque para Davi, a Bíblia diz que Deus viu nele um varão conforme o meu coração, ou seja, era o coração igualzinho de Deus, por isso que Deus amava Davi, amém? O líder, igreja, deve ter o seu coração alinhado à vontade de Deus. Você que foi chamado para liderar, o Senhor que te chamou você por líder aqui nesta terra, seja no trabalho, seja dentro de casa, seja onde Deus te colocar, até mesmo na tua vida espiritual, você deve ter o seu coração de que maneira? Alinhado à vontade de quem? De Deus, sendo obediente em todo o tempo. Não é ser obediente quando você acha propício, quando você quer, quando dá. Não, temos que ser obediente em todo tempo. Você tem feito isso? Você tem sido obediente? Bom, irmãos, eu vou deixar aqui uma tarefinha aí para vocês fazerem em casa, porque não dá tempo por causa do horário. Irmãos, comece a pegar a sua Bíblia e comece a estudá-la, amém? Na segunda-feira você vai abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 16, do 1 ao 13. Está escrito o que, pastora Patrícia? Que Davi é escolhido por Deus e ungido por Samuel. Na terça-feira, você vai ler lá no livro de Salmos, capítulo 89, do versículo 1 até o 52, que fala o seguinte, fala ao respeito da aliança de Deus com Davi. Olha, na quarta-feira, você vai abrir a sua Bíblia lá no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 17 até o 51, que fala o seguinte, Davi, o derrubador de gigante. Na quinta-feira, você vai abrir mais uma vez a sua Bíblia, lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 28, do versículo 11 até o 21, que fala o seguinte, Davi, um líder visionário. Na sexta-feira, mais uma vez, você vai pegar a sua Bíblia, vai abrir lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 1 até o 30, que fala o seguinte, que Davi, ele é um líder generoso. E no sábado, mais uma vez, você vai pegar a sua Bíblia, você vai abrir lá no livro de Atos, capítulo 13, versículo 21 até o 23. E no domingo, aquele que nós acabamos de ler, que é o livro de 1 Samuel, capítulo 16, do versículo 1 até o 7, que fala que Deus manda, aleluia, Samuel ungir a Davi como rei. Lembra, irmãos, que eu sempre digo para vocês que quando vocês vir para a igreja, precisa vir com o quê? Com objetivo. E quem veio nesta noite com objetivo? Levanta a mão. Porque se não tiver objetivo,
nada feito. Temos que ter propósito. O objetivo é ter propósito. Amém? Então eu quero mostrar para vocês aqui nesta noite que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Você fica assim comigo. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Eu quero que vocês conheçam aqui a liderança de Davi. Hoje Deus quer ensinar que você seja um líder, amém? Eu quero apresentar para vocês aqui nesta noite o aspecto prático da liderança de Davi. Então preste atenção aqui comigo. Eu vou tentar resumir o máximo que eu posso por causa do horário, porque o horário não vai nos esperar. Vamos lá. Davi, querida igreja, ele era um rei segundo o padrão de Deus. Vamos lá, repete comigo. Davi era um rei segundo o padrão de Deus. Segundo Samuel, capítulo 7, do 8 até o 16. Diga assim comigo. Davi, ele era amável, benevolente, como está escrito lá no livro de 2 Samuel, capítulo 9, Primeiras Crônicas, capítulo 19 e versículo 12. Olha quanta coisa que Davi tinha dentro dele. Davi, ele era perdoador. Está escrito isso aonde? No livro de 1 Samuel, capítulo 26. Davi era um homem que se arrependia. Olha quantas qualidades que ele tinha. Vamos lá, ele era um homem que se arrependia, que hoje é difícil encontrar entre nós, né? Se alguém aperta o calcanhar, meu Deus, não vai esquecer tão fácil, né? Mas temos que se arrepender. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 13, capítulo 24 e 10. Davi também, a Bíblia conta dizendo que ele era corajoso, como diz lá no livro de 1 Samuel, capítulo 17, 1 Crônicas, capítulo 18. Então, irmãos, Davi ele tinha qualidades que também eu e você devemos ter também. Você já parou para pensar quantas qualidades você tem dentro de você que você não tem nem ideia? Mas hoje Deus ele quer hoje abrir os nossos olhos, amém? Porque Davi ele é apenas um exemplo de vida para mim e para você. Davi é um dos personagens mais conhecidos e importantes do Antigo Testamento. E isso, querida igreja, se dá pela sua trajetória de vida, quanto pela sua entrega a Deus e os seus feitos, a sua liderança bem-sucedida, porque que tudo que Davi fazia, ele consultava a Deus e por isso ele era bem o quê? Sucedido. Então, a estudar a respeito da liderança de Davi, querida igreja, podemos identificar as suas qualidades, como nós acabamos de falar algumas, aleluia, e afirmar que ela serve de referência para os líderes da atualidade, a qual nós estamos vivendo, amém? Serve de exemplo, que muitas vezes falta em mim, falta em você, e que Deus ele quer completar na nossa vida. Então, na lição, aleluia, que nós estamos aprendendo aqui neste domingo, porque é como se nós estivéssemos na escola dominical pela manhã, vamos refletir ao respeito do chamado e do preparo de Davi para liderar Israel. Vamos apontar aqui nesta noite algumas das suas principais qualidades. Hoje Deus ele quer ver em mim, quer ver você no quê? Qualidade. Aleluia, qualidade. Um homem segundo o coração de Deus. Vamos lá então, vamos lá, uma qualidade. Davi, um filho obediente. Ele tinha tudo para ser rebelde, mas não foi. Amém? Pelo todo processo que ele passou. Mas a Bíblia diz que ele foi o quê? Obediente. O sucesso de um líder, querida igreja, não é a obra de casualidade. Amém? Mas ele é o resultado de um processo de formação, aleluia, muitas vezes, querida igreja, lento, muitas vezes doloroso e marcado por grandes desafios.
porque foi isso que ele passou em toda a sua vida. E um dos principais desafios, igreja, aleluia, de uma liderança e solidez de seus resultados, e isso passa por uma construção. E hoje Deus vai começar essa construção dentro de nós. Amém? Bem edificada, que inclui não somente aspectos espirituais, intelectuais, mas também familiares. Vamos lá então? A Bíblia começa a contar dizendo que Davi é admirado, amém, como pastor. Eu acho tão lindo, irmãos, quando alguém executa, amém, a sua função, seja lá o trabalho que ele faz, seja lá material ou espiritual. Eu admiro, como eu admiro também Davi como pastor, porque ele fazia, irmão, com excelência. Ele não fazia forçado, ele não fazia obrigado, mas ele fazia com excelência, derrubador de gigantes. Pensa um garoto, amém, que derrubou gigantes, amém? Olha que interessante, excelente músico. Olha quanta qualidade que ele tinha. Ele era o quê? Músico, sabia tocar instrumento. Campeão de batalhas e de líder brilhante. Ou seja, irmãos, em toda a batalha, luta que ele percorreu na vida dele, ele foi campeão. Por quê? Porque ele colocava Deus em primeiro lugar. As escrituras, querida igreja, não diz nada a respeito da sua infância, porque ela é bem resumida, mas acreditamos que o seu caráter foi forjado em família. Amém? Por isso que a família é muito essencial na nossa vida, amém? Davi, querida igreja, não foi ungido pelo Senhor enquanto lutava com um bravo guerreiro. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Mas enquanto cuidava, sabe do quê? Das ovelhas de seu pai. Olha que diferença. Não quando ele estava lá em batalha, mas quando ele estava cuidando das ovelhas de seu pai, Deus já estava observando Davi. Sabe aquelas vezes que você acha o serviço às vezes, muitas vezes insignificante, que ninguém te vê, que ninguém dá nada? Era assim como Davi foi lá, que ele foi o quê? Ungido por Deus. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11 e 13. Ele também, querida igreja, não venceu Golias. Presta atenção aqui. Ele não venceu Golias, mas se tornou um herói nacional enquanto fazia parte do exército de Saul. Ele venceu Golias e foi aclamado por todos. Não foi para a minoria, foi por todos. No momento em que obedecia a ordem de seu pai. Presta atenção aqui. O pai de Davi, a Bíblia conta dizendo que ele pediu que ele fosse ao encontro de quem? De seus irmãos. No campo. E que campo era esse? O campo de batalha. Para levar o quê? Para levar alimento, pois eles estavam na guerra. Então o pai de Davi, Jessé, estava preocupado com seus irmãos, que eram os filhos de Jessé, e pediu para que Davi levasse alimento para os seus irmãos que estavam na guerra. Muitos, querida igreja, erroneamente acreditam que precisam estar em uma posição de destaque para serem ungidos e chamados pelo Senhor. Pensam de uma maneira errada. Mas Davi, ele estava no campo, e maior parte dos discípulos de Jesus era formada de simples o quê? Pescadores. Quem que dá alguma coisa para pescadores? Quase ninguém dá muita importância para essa função, mas Deus já estava escolhendo os discípulos que andar lado a lado com Jesus. Amém? Davi, querida igreja, esquecido pela família, mas tem um porém, escolhido por Deus. Quantas vezes nós somos esquecidos pela família, muitas vezes não recebemos um bom dia, nem boa tarde, nem pergunta como você está, mas Deus, mesmo vendo que a sua família talvez não te dê nenhum crédito, Deus está dizendo que Ele te escolheu. Amém? Samuel, querida igreja, ele comunicou a Saul que Deus o havia o que? Rejeitado, e que já havia escolhido alguém para assumir o seu lugar como rei de Israel. Quando você não dá o devido valor naquilo que Deus tem te dado, Deus te rejeita e te coloca outro no seu lugar melhor do que você.
Quem está entendendo agora, Deus? Foi isso que aconteceu, aleluia, livro de 1 Samuel, capítulo 13, versículo 13 e 14, o Senhor ordenou Samuel que ele fosse até a casa de Jessé. Olha que coisa interessante, Deus conhece a sua casa, assim como conhecia a casa de Jessé, pois um dos seus filhos seria o novo rei. E Samuel fez como Deus havia ordenado e viu 7 filhos de Jessé. Quanto que ele viu? 7 filhos de Jessé, mas nenhum deles havia sido o quê? Escolhido. A Bíblia diz que Samuel teve que perguntar a Jessé se ele não tinha mais filhos. Irmãos, às vezes a gente pensa que o profeta era obrigado a saber de tudo. Deus só falou que era para ir na casa de Jessé e ungir um dos seus filhos, mas não sabia qual seria. Amém? Aleluia. Então foi aí, querida igreja, que Jessé se lembrou do mais novo e que estava cuidando das ovelhas aonde? No campo. Quando Davi chegou à voz do Senhor, veio Samuel dizendo: este é o jovem escolhido para quê? Para ser o rei de Israel. Deus, querida igreja, ele não olha a aparência física, quem olha somos nós, mas Deus não. Ele vê o quê? O coração, que são os sentimentos, né? Os seus pensamentos, nosso respeito, são melhores possíveis. Jeremias capítulo 29 e versículo 11. O texto, querida igreja, confirma que Davi, ele foi achado, ungido e alvo da promessa de Deus, do que a sua liderança seria vitoriosa. Fique tranquilo, que Ele sabe onde te encontrar, viu? Você que está me ouvindo, Ele sabe tudo o teu respeito, sabe onde você mora, e se você está em trabalho, Ele vai lá e te pega você. Aleluia! Livro dos Salmos, capítulo 89, versículo 3 e 4. Definitivamente, igreja, Davi foi uma escolha de quem? De Deus e não do homem. 1 Samuel capítulo 16, versículo 1 ao 13. Davi, querida igreja, teve muitos desafios na sua vida. Ele encarou muitas dificuldades antes de assumir a liderança do seu povo. Mas com o tempo, igreja, quando o tempo foi se passando, ele teve a aprovação de todos. Sim ou não? Sim. Principalmente de um chamado por nome Jonatas, filho de Saul. É um dos exemplos de quem sabia que Deus havia escolhido e separado a Davi para ser o rei de Israel no lugar de seu pai. Olha que humildade de Jonatas, porque Jonatas sabia, se o pai dele morresse, a hierarquia ia passar para quem? Para o filho. Mas Jonatas também sabia que o seu pai estava de que forma com Deus? Desobediência. E quando a gente não é obediente, Deus tira e dá para alguém melhor do que nós. Jonatas sabia. E o próprio Saul veio reconhecer que Davi foi a escolha de Deus para reinar no seu lugar. Onde está escrito 1 Samuel capítulo 24, versículo 20. Presta atenção. Abigail também reconheceu, igreja, que Davi foi uma escolha divina. Olha que interessante, para reinar em Israel. Uma mulher. Ela já sabia disso. 1 Samuel capítulo 25, versículo 28 e 30. Definitivamente, igreja, Davi foi um líder escolhido pelo Senhor. Eu acho tão lindo, irmão, quando é escolhido por Deus, não tem dúvida. Aleluia, quando Deus te escolhe, não tem dúvida, porque Deus é na sua vida. Davi, um líder com muitas qualidades. É isso que você precisa, do quê? De muitas qualidades. Em sua trajetória, igreja, de vida, a Bíblia começa a contar que Davi teve muitos erros e também muitos acertos. Amém? É como nós. Um dia erramos, um dia acertamos, e aí vai, né? Davi também foi um homem com muitas habilidades, com muitas qualidades, e podemos afirmar que Davi foi um homem que desenvolveu uma espiritualidade.
saudável e profunda, isto é, ele teve o seu coração voltado para o eterno. Amém? Também ele foi um homem humilde. É isso que Deus ele quer ver em mim. Ele quer ver você o que? Um coração o quê? Humilde. E está difícil de encontrar no dia de hoje, amém? Por quê? Pois quando empregados de Saul falaram com respeito da sua filha Mical, a resposta dele, querida igreja, demonstrou toda modéstia. Olha o que diz lá no livro de 1 Samuel 18, 23, diz assim, ó: então disse Davi, parece-vos pouco aos vossos olhos ser genro do rei? Sendo eu um homem pobre e desprezível? Irmãos, Davi, ele era modesto, ele tinha humildade, ele sabia que ele não estava à altura para se tornar genro do rei Saul. Mas se Deus estava na frente, Deus iria preparar todas as coisas para Davi. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Vamos tentar resumir aqui por causa do horário. A liderança de Davi, uma liderança cheia do Espírito Santo. Você precisa buscar esse Espírito Santo para perto de você, dentro de você. Igreja do Cordeiro, Davi, ele foi um líder cheio do quê? Cheio do Espírito Santo, e que reconheceu o valor, reconheceu a presença do Espírito, aonde? Em sua vida. Pois, quando ele reconheceu a gravidade do seu pecado, a Bíblia começa a contar dizendo que ele clamou ao Senhor, dizendo: não me lances fora da sua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Irmãos, eu acho tão lindo na vida de Davi, que mesmo ele pecando, e pegando um pecado grave, qual ele cometeu, mas ele tinha uma facilidade de pedir perdão e já se sentir perdoado. Por isso que ele disse: não me lance fora da tua presença e não retires de mim o quê? O teu Espírito Santo. Podemos até realizar a obra do Senhor, mas os resultados serão escassos ou nulos, porque nós precisamos do quê? Do Espírito Santo. A primeira referência bíblica a respeito de Davi é o relato de que ele foi escolhido por quem? Por Deus, para ser o quê? Rei. Onde? Sobre Israel. E ungido por quem? O profeta Samuel. Para essa tarefa, 1 Samuel capítulo 16, versículo 12, a qual nós não lemos. No Antigo Testamento, a unção, querida igreja, indicava separação. Quando você recebe a unção de Deus sobre a sua vida, que Deus está dizendo que você está sendo o quê? Separado. Para quê? Para uso exclusivo de Deus. E que mais? De capacitação divina para a realização de uma tarefa. Ou seja, ao ser ungido por Samuel, o jovem Davi, ele compreendeu, igreja, que a partir daquele momento ele não pertencia mais a si mesmo, mas a quem? A Deus, e que ele estava recebendo o quê? Habilidades para quê? Para governar Israel depois da unção. Davi passou a ser dominado por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. É isso que muitas pessoas não entendem. Quando recebe a unção sobre ele, ele é separado. Ele tem que entender que ele já não faz mais a sua vontade, mas a vontade de quem te enviou, daquele que te chamou. Aleluia! É como hoje, poderíamos estar em casa, quantas pessoas estão cansadas, sabe, querendo descansar, mas eu tenho um chamado de Deus sobre a minha vida, então eu tenho que obedecer ao meu chamado. Muito bem. Uma liderança centrada em Deus. Davi, querida igreja, amou a Deus, buscou a honrá-lo, pois o reconheceu como a fonte de vida em sua liderança. Reconheça hoje como Davi reconheceu a Deus. Coisa linda quando um homem ele reconhece que sem Deus ele não é nada. Uma vez que o seu chamado se originou no Todo-Poderoso, as ações dele, igreja, foram norteadas pelo desejo de agradar o Senhor. Isso se percebe na sua declaração lá
no versículo que diz: porque não ofereceis ao Senhor, meu Deus, holocausto que não custe nada. Davi, ele não queria, irmãos, dar o sacrifício ao Senhor se não custasse nada, amém? Como diz lá no livro de 2 Samuel, capítulo 24, versículo 24. E ao enfrentar o gigante Golias, ele desejava honrar o nome do Senhor. Ele nunca colocou a força humana, mas ele colocou honrar a quem? O Senhor. 1 Samuel, capítulo 16 e 26. E diante do gigante, querida igreja, ele confiou, sabe em quem? No Todo-Poderoso, e não nas suas próprias habilidades, porque ele não queria a glória para ele queria que a glória fosse dada a quem? A Deus. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 46 e 47. E suas vitórias, querida igreja, foram dedicadas ao Senhor. Davi, ele foi um líder que aprendeu a depender de Deus. É isso que ele quer de você, que você aprenda, sabe o que? Ceder de quem? Quando você é dependente de Deus, já não te falta mais nada, porque só de você pensar: ai meu Deus, está faltando, você falou: olha aqui, ó. É quando você aprende a ser dependente dele. Isso levou a consultar o Senhor em diferentes momentos e circunstâncias, como em questão relacionada à guerra. Segundo Samuel, capítulo 5, versículo 19, versículo 23. Deus foi o centro da sua aliança. E Deus também quer ser na sua. Deus quer ser também na minha. Uma liderança com foco, sabe em quê? Em pessoas. Há muitas referências bíblicas aqui, igreja, que mostram que Davi, ele foi um líder que sabia gerenciar. É isso que Deus quer que você aprenda: gerenciar pessoas. Glória a Deus. É saber a dor da pessoa, amém? Enquanto ele fugia de Saul, a Bíblia começa a contar que ele entrou, sabe aonde? Na caverna. E que caverna era essa? A Bíblia diz que ele entrou na caverna de Adulão. Olha que interessante. E ali ele atraiu cerca de 400 homens em situação difícil. Davi pensou que ele estava só, mas quando ele entra dentro da caverna, olha quanta gente. Quem olha para a caverna fala que só tem bicho lá dentro, né? Inseto. Mas quando Davi ele entra lá dentro, ele atrai 400 homens, uma situação precária, uma situação difícil, como diz lá no livro de 1 Samuel, capítulo 22, do versículo 1 até o 3. E tudo indica, querida igreja, que ele era uma pessoa que conhecia a arte da empatia. Aleluia. Então, a sua liderança foi também marcada pela sua capacidade de potencializar que os seus liderados tinham de melhor, mesmo aqueles considerados improváveis. Olha que interessante. Enquanto líder, ele influenciou positivamente os seus liderados, como se vê na ocasião em que ele ofertou o seu melhor para a construção, olha que interessante, do templo. Em concordância, as pessoas deliberadamente passaram a entregar os seus próprios bens. Olha para você ver quando ele sabe gerenciar. Pensa, Deus fez com que Davi mudasse a vida daqueles 400 homens que estavam passando por um momento difícil. Davi o encorajou, Davi fez deles homens guerreiros, aleluia. Por isso que Davi teve os valentes de Davi, porque Davi, ele influenciou aqueles homens, aleluia, que ninguém dava nada para eles, que era improvável aos olhos humanos, mas Davi, ele fez com que cada homem, aleluia, se sentisse valor e começou a lutar juntamente com Davi. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar aqui, vamos tentar resumir mais um pouquinho aqui por causa do horário. O líder que soube honrar as alianças. Aprenda aqui nesta noite, honrar as alianças. Quantas pessoas quebram as alianças? Vamos falar de aliança de casamento, né? Quando ele vai no civil, seja diante do juiz ou diante do pastor que vai dar a bênção ali para os noivos, ele promete ser fiel até a morte. Mas não é isso que acontece. A separação é a primeira briga. A primeira briga, vamos divorciar. É ou não é? E não é assim que se faz. Nós temos que fazer o quê? Honrar as alianças.
que você fez diante de Deus. O Senhor é o Deus das alianças, como se percebe em toda a Bíblia. Quando você começar a ler lá no livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 18, até o 21, livro de Hebreus, aleluia, capítulo 9, versículo 15, ele fez uma aliança com Davi, como está fazendo contigo aqui nesta noite, afirmando que o seu trono seria edificado de geração em geração. Livro de 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 6, Salmo capítulo 89, versículo 3 e 4. Davi, ele sabia que Deus, ele foi responsável pelo seu sustento e sucesso. Você hoje, pelo amor de Deus, tenha essa responsabilidade, que é o Senhor que te sustenta, e também os teus sucessos que virão daqui em diante na tua vida. Quando você aprende, aleluia, isso, a tua vida muda, portas se abrem para a sua vida. O servo do Senhor também procurou honrar as alianças em longo de sua vida, não obstante, querida igreja, aos seus erros e falha, mas ele cumpriu com a aliança feita ao seu amigo Jonatas, honrando o seu filho Mefibosete. Amém? Olha para você ver, Davi, ele tinha certeza, ele não tinha dúvida, um líder justo. Amém? Ele foi um quê? Um líder justo. Davi, querida igreja, consciente da justiça de Deus, como podemos ler lá no Salmos 23, que ele diz assim: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ou seja, ele reconheceu o valor de uma vida justa, e que isso garantiu o cuidado de Deus, porque Deus cuidava dele. Olha que coisa linda, olha que coisa bonita na vida de Davi. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Que hoje você possa reconhecer, que hoje nessa noite você possa dar valor de uma vida justa, e que isso garanta o cuidado de Deus para a sua vida. Salmos 37, versículo 25. O senso de justiça, igreja, é evidenciado na ocasião em que ele dividiu o despojo da batalha vencida. Eu não sei se vocês gostam de ler a Bíblia, mas quando foi aqui foi dividida ali o despojo da batalha, foi vencida, foi lá na época de Siclag, onde Davi estava lá na terra dos filisteus, tá? Ao repreender alguns com as seguintes palavras: porque qual é a parte dos que desceram a peleja? Então também será dos que ficaram com a bagagem, igualmente repartirão. Davi, irmãos, ele tinha uma mente brilhante. Tinha pessoas que não queriam que os bens fossem repartidos para aqueles que não tinham ido à guerra, que não tinham pegado uma espada, que não tinham lutado. Mas Davi era o quê? Justo. Então, quantas pessoas estavam ali para levar o alimento? Como que eles poderiam pegar uma espada? Aqueles que estavam cuidando do ferimento, como que eles poderiam pegar uma espada? Eles também estavam batalhando a batalha do Senhor. Então todos também têm que ser o que? Repartido por igual. Davi tinha uma mente o que? Brilhante. Ele não dava para um e não dava para outro, não. Todos era compartilhado. Um líder segundo o coração de Deus. Davi, querida igreja, foi um líder de muitas excelentes qualidades, a qual Deus ele quer que eu e você tenhamos também. As que até aqui foram, vivenciado, retratado pelo perfil de uma liderança. No entanto, querida igreja, nenhuma dessas qualidades supera o que foi dito pelo próprio Deus. Eu acho tão lindo: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme meu coração. E hoje Deus achou você aqui, que ele possa também falar o que ele falou para Davi: achei, oh maravilha, achei um varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Você foi escolhido, milhares de milhões de homens que tem aí no mundo, você foi escolhida. Quantas mulheres existem no mundo, mas Deus te escolheu. Atos capítulo 13, versículo 22, ele teve o coração alinhado, o coração de Deus. A sua liderança se firmou nesse desejo de agradar a Deus. Agrade a Deus aqui nesta noite, agrade ao Senhor. Podemos ver aqui, querida igreja, essa verdade, quando ele não hesitou em entregar a planta do templo para que Salomão construísse. Olha para você ver, ele não hesitou de entregar a planta do templo para Salomão construir. 1 Crônicas capítulo 28, versículo 11 e 21. E quando não aceitou que o povo fosse castigado por causa dos seus erros.
Olha para você ver, ele não queria castigar o povo por causa dos seus... Davi, ele sabia que ele tinha errado, e errado muito. E ele não queria que os seus súditos pagassem pelo seu próprio erro. Eu quero deixar essa palavra no nosso coração aqui, porque não dá mais tempo. Conclusão. Estudamos a respeito da pessoa de Davi, seu chamado. Aprendemos também, querida igreja, a respeito de algumas das qualidades. Davi cometeu muitos erros, talvez como eu, talvez você também comete. Também acertos, amém. O sucesso de sua missão foi a humildade. É isso que Deus ele quer ver em nós, humildade, dependência de Deus. Oh, maravilha, em meio aos bons e os maus momentos. Deus te escolheu. Deus te chamou você aqui nesta noite, aleluia, para liderar, para ser um bom gestor, aleluia. Deus ele quer te levar você, aleluia, como levou a Davi num patamar tão grande, aleluia. Ninguém dava nada para Davi, eu creio que nem o seu próprio pai Jessé, e nem os seus próprios irmãos, como você sabe, como você lê a Bíblia, aleluia. Ele entrou em lugar a qual ele não poderia ter entrado. Ele entrou para o exército do rei Saul, mesmo ainda não tendo idade suficiente para se alistar no exército. Se tornou escudeiro do rei, e de repente ele foi se elevando cada vez mais, recebendo cargos, aleluia, importantes ali dentro do reinado. E cada vez mais ele foi se destacando, mas não para humilhar os seus irmãos, não, era para a glória de Deus. Aleluia. E hoje Deus está dizendo para você que Ele quer que você aprenda a ser um bom líder, que você seja um bom gestor, que você aprenda a estar vivendo na dependência de Deus. Quando nós estávamos no mundo, nós fazemos aquilo que nós bem queremos. Quando nós abrimos o coração para Deus entrar e fazer morada, nós sabemos que a provisão ela vem do alto, ela não vem da terra, ela vem de cima. Aleluia. E Deus ele te escolheu. Já não é mais para você fazer a tua vontade. Quando você receber a unção de Deus na sua vida, você foi separado. Aleluia. Você já não faz mais a sua vontade. Aleluia. Mas sim daquele que te chamou, que te escolheu para um bom propósito aqui nesta terra. Desperta, meu irmão, desperta, minha irmã. Aleluia. Dê honra para aquilo que Deus tem te entregado. Aleluia. Saul não honrou. Aleluia. Saul desobedeceu. Aleluia. Por isso que o Senhor arrancou ele do trono. Aleluia. Por isso que diz assim: até quando terás dó de quem? Até quando? Muitas vezes ela tem dó. Meu Deus, ele vai se desviar. Ele vai para o mundo. Mas Saul estava já desviado já. Aleluia. Estava desobediente, não fez nada. O que foi dito pelo Senhor, ele fez a sua vontade. E Deus colocou Davi para reinar. E por isso, irmãos, ele teve um ótimo reinado. Sim, teve seus erros, sim, quem é que não erra? Somos seres humanos. Teve também seus acertos, mas sempre na presença de Deus. Então hoje Deus te trouxe aqui. Não fuja mais do seu chamado. Não fuja mais da liderança que Ele colocou nas tuas mãos. Se fosse para esta palavra ser para outra pessoa, eles estariam aqui nesta noite. Deus sabe quem Ele escolhe. Deus sabe quem Ele separa e chama para um bom propósito, bem? Vamos colocar de pé, uma hora já foi embora, bem? Bate palma bem forte para Jesus, bem forte. Dá glória a Deus, aleluia. Que Deus te abençoe, vocês muitíssimo, que ficaram até comigo até este momento. Olá,
Pai seja contigo. Quero agradecer todos os meus seguidores pelo apoio e carinho que recebi desde o início do meu canal. Chegar aos 100 inscritos é uma grande conquista para mim e não teria sido possível sem vocês. Agradeço por cada visualizações, comentários, curtidas. Vocês são incríveis. Eu gostaria muito de saber quem são esses 100 inscritos que escreveram no meu canal. Então, deixe o seu nome, deixe a sua cidade, o seu estado nos comentários, deixe também o seu e-mail para que possamos poder estar se correspondendo e também estar orando por todos vocês. Espero continuar produzindo conteúdos que seja útil e interessante para vocês. Obrigado por fazerem parte da minha jornada no YouTube. Te vejo lá.